Olá amigos! A maioria das versões de motores pode ser considerada superlativa quando nos referimos à dinâmica. Sem exceção, todas as unidades a gasolina possuem turboalimentação e injeção direta de combustível. O motor turbo de 1,5 litros e 3 cilindros não combina com o caráter do modelo. O mesmo se aplica ao motor 1,6 litros, que desenvolve 136 cavalos-vapor. Há muito menos objeções a um motor de 2 litros e ainda mais a um motor de 3 litros. Curiosamente, mesmo uma unidade de 306 cavalos pode se contentar com menos de 10 litros por 100 km. E torpedeia de 3 a 100 km por hora em 5,6 segundos, medições de teste. Entre os motores diesel, é melhor escolher entre 2,0 R4 e 3,0 R6. Se você não levar em conta a versão de 116 cavalos, poderá contar com uma dinâmica realmente agradável. O consumo médio real de combustível será de cerca de 6 litros. Para quem é mais económico, existe a versão Efficient Dynamics, inclusive com motores a gasolina. Recebeu aerodinâmica melhorada e pneus com resistência ao rolamento reduzida. Os motores diesel de 3 litros demonstram dinâmica esportiva. Em termos de manutenção e serviço, a situação dos motores é um pouco pior. Em primeiro lugar, devem ser divididos em dois grupos, antes da modernização em 2015 e depois. Os motores a gasolina antigos pertencem à série N e eles são propensos a depósitos de carbono nas válvulas de admissão. A série básica 1,6 N13 nada mais é do que o 1,6 THP, criado em colaboração com a PSA. Ficou famoso pelos problemas com a corrente de distribuição, pode pular e destruir o motor. Outra desvantagem do 1,6 é o aumento do consumo de óleo devido ao envelhecimento precoce das vedações da haste da válvula ou a uma válvula de ventilação do cárter com defeito, a membrana fica cega. A válvula está embutida na tampa da válvula. Após 80 a 120 mil km, os tubos de gás do turbocompressor e do cárter muitas vezes perdem a estanqueidade. As bobinas de ignição também não são duráveis. Além disso, uma bobina defeituosa pode até matar a unidade de controle do motor DME. O problema do acionamento de temporização de curta duração também afetou a série 2,0 N20. Normalmente, a corrente de transmissão esticada da bomba de óleo começa a fazer barulho ou as guias de plástico da corrente desmoronam. O defeito se manifesta durante um período bastante amplo 100 a 200 mil km. Muitos proprietários preferem a substituição preventiva do sincronismo após 100 a 120 mil km. O aumento do consumo de óleo pode ser causado por um KVKG defeituoso, embutido na tampa da válvula. Ao mesmo tempo, muitas vezes é necessário eliminar o embaçamento na área do trocador de calor e da carcaça do filtro de óleo. Após o restyling, surgiram as unidades a gasolina da série bairro teoricamente, foram melhoradas, mas como a prática tem mostrado, ainda não são ideais. Em primeiro lugar, trata-se do motor turbo de 1,5 litros. No B48 de 2 litros, o tubo que conecta o reservatório do sistema de refrigeração ao cabeçote costuma estourar. O motor de 3 litros, tanto a gasolina como a diesel, é a escolha mais segura. Até 2015, a lista de unidades diesel incluía a série 2,0 DN47. Teve várias versões. O 316D não tinha flaps giratórios, enquanto o 318D tinha. Eles têm um turbocompressor comum. O 320D possui uma turbina diferente, mas o 325D possui dois turboalimentadores. Injetores piezoelétricos foram usados. O problema mais famoso do N47 é a cadeia de distribuição. Normalmente, o sincronismo deve ser trocado após 130 a 180 mil km. Porém, há exemplares que percorreram 300 mil km no circuito de fábrica. Muito depende das condições de operação, da qualidade do óleo e da frequência de sua troca. O primeiro sinal de mau funcionamento é um ruído que aparece após a partida do motor frio. O kit em si é barato, mas substituição. Isso ocorre porque a corrente está instalada na lateral da caixa de câmbio, o motor precisa ser desmontado. Alguns mecânicos oferecem a substituição sem remover o motor. Outro problema é a polia amortecedora do virabrequim, que se desgasta após 100 mil km. E por volta de 150 a 200 mil km, uma grande quantidade de fuligem se acumula no coletor de admissão. Em 2015, o N47 foi substituído pelo B47 de 2 litros, 318D, 150 cavalos-vapor e 320D, 190 cavalos-vapor. É menos suscetível ao estiramento da corrente de distribuição, embora isso aconteça às vezes.
Todas as versões do B47 receberam injetores eletromagnéticos de combustível, com exceção do 325D, que permaneceu com injetores piezoelétricos. Os motores são acoplados a uma transmissão automática ZF8HP de 8 velocidades. É bastante confiável e durável, mas sujeito a renovação de óleo a cada 60.000 km. Às vezes, a transmissão estremece quando está fria, mas isso geralmente não pode ser corrigido. A caixa de transferência X-Drive da tração integral opcional também requer renovação regular de óleo. Após 100 a 150.000 km, as vedações da caixa de câmbio traseira podem ficar ranhosas. E para os fãs da direção esportiva, recozimento e deriva, a caixa de câmbio poderá em breve ficar barulhenta. Os blocos silenciosos da caixa de velocidades traseira desgastam-se após 100 a 150.000 km. Os acoplamentos elásticos do eixo de transmissão precisam ser atualizados após 150 a 200.000 km. A suspensão apresenta boa resistência ao desgaste, mas o custo de atualização dos braços de alumínio não será baixo. Após 60 a 100.000 km, os blocos silenciosos flutuantes podem ranger por trás. Os blocos silenciosos das alavancas dianteiras tornam-se inutilizáveis após 80 a 120.000 km. As juntas esféricas não durarão menos. Eles vêm incompletos com uma alavanca. Os amortecedores dianteiros e traseiros geralmente duram mais de 100.000 km. Um pouco mais tarde, os suportes do amortecedor traseiro podem começar a bater. A cremalheira da direção pode exigir intervenção após 100 a 150.000 km, aparece uma batida. Os rolamentos das rodas são montados com o cubo e normalmente rodam mais de 200.000 km. Não são apenas os motores que causam preocupação. Às vezes surgem problemas com a parte elétrica. Por exemplo, a luz pode começar a viver a sua própria vida. Há um curto-circuito no LCM. Ou o módulo de controle de mídia pode exigir reprogramação. Você deve prestar atenção às luzes traseiras, os contatos oxidam ou derretem. Também existem problemas com fechaduras de portas, o cabo quebra ou a própria fechadura cede. Na versão GT, o controle do spoiler traseiro falha. A BMW usou esta solução pela primeira vez. Alguns proprietários reclamam da qualidade do acabamento, rangidos e batidas na cabine, e do isolamento acústico medíocre. Um lote de carros do período inicial de produção recebeu assentos que rangem nas curvas. O couro leve de Dakota é muito delicado e se desgastará rapidamente se você não cuidar dele. O estofamento de couro do banco do motorista, apoio de braço central e volante geralmente se deteriora após 100 a 150.000 km. A essa altura, o revestimento das maçanetas das portas também começa a descascar. Se você souber de outros problemas de funcionamento do modelo, não deixe de escrever sobre isso.